Hoje é o dia mais feliz da minha vida, né? E estou feliz porque vamos falar de um tema que é inspiração para vários filmes, né? Possessões demoníacas, né? Vamos falar agora, então vamos mudar agora como se fosse um canal de terror. Vamos falar sobre, né, possessões demoníacas. Tô brincando, né? O espiritismo ele sempre tenta desmistificar, né, certas coisas que a gente tem como sobrenatural ou algo do tipo. Um espírito pode momentaneamente, né, revestir o corpo de uma outra pessoa, tipo assim, como falar, incorporar, ele vai entrar dentro da outra pessoa, né? Essa é a pergunta. A resposta é: o espírito não entra em um corpo como ele entra, né, como se entrasse numa casa. Ele se afiniza com o espírito encarnado que tem os mesmos defeitos ou as mesmas qualidades e agem em conjunto. Então, eu me lembrei que muitas psicografias, né, de Chico Xavier, de Valdo, o pessoal sempre fala que não necessariamente ele está psicografando aqui, ó, que não necessariamente o espírito que está comunicando, né, através daquela carta, ele está ali do lado. Às vezes a família está recebendo a carta, ele está do outro lado da sala, né, a família, e aquele espírito também está lá, e do outro lado da sala ele dita pro encarnado, né, pro médium. Então muitas vezes, né, não necessariamente precisa, não vai estar colado, né, dentro um do outro para estar, né, de certa forma sobre os efeitos espirituais, né. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, né, uma possessão, então como é que funciona, né? O que seriam esses fatos? A resposta é: sim, eles são verdadeiros possessos, né? Quando estão, às vezes, as pessoas sobre muita influência, né? Que o espírito chega a dirigir a pessoa, né? Eles são verdadeiros possessos, né? Mas saiba que essa denominação não se faz jamais sem participar daquele que suporta. Seja, né? Ele tem o espírito uma, uma imperfeição, mas ele não é considerado um demônio. Então, por isso a palavra possessão é incorreta, né? É o que os espíritos alegam. Aí aqui também fala, né? Essa influência, né, não se faz jamais sem a participação daquele que está suportando. Então, aquele ali que ele está sofrendo uma obsessão, ele não é tipo assim, uma vítima, assim. Ele naquele momento ele é, mas ele tem algo dentro dele que estimula aquele espírito, que dá acesso àquele outro espírito, né? Aí aqui, né, fala, a palavra processo tem um sentido vulgar, né, que pressupõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, e coabitação, né, desses seres com a alma no corpo de um mesmo indivíduo, né, ali dentro. Posto que não há demônios nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há um espírito que foi desde sempre criado por Deus, né, com uma categoria demônica, mas eternamente. Embora a gente saiba que muitos espíritos imperfeitos, né, no plano espiritual, eles se denominam como demônio, agem como demônios, né, e que são ruins tanto quanto, de certa forma. Mas falando da parte, né, da palavra em si, da origem gramatical, não há demônios, porque ninguém vai ser eternamente ruim, entendeu? A pessoa vai cansar uma hora, e aí aquele espírito que é ruim, de tanto ele ficar séculos, milênios, vai ficar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, uma hora ele vai cansar, né? 4.000 anos, digamos assim. Ali ele cansa, né? E decide, né, mudar as atitudes dele. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba. Então, assim, uma pessoa que ela tá ali subjugada, o espírito dirige ela, né? Ela nem sabe que os atos dela tá sendo dirigido por um espírito, né? Pode isso acontecer? Aí, assim, existem pessoas que se alegram com a dependência e que agradam os gostos, né? E os seus desejos, os seus vícios. Elas gostam de estar viciada, né? Essa aqui que fala com as coisas ruins. Então, assim, a pessoa ela vai sofrer a influência do espírito, ela nem vai saber. Mas dentro dela ela gostaria daquilo que aquele espírito traz. Aí você vai pensar, mas quem é que gosta de sofrer? Não faz sentido, né? Mas aí o que acontece? Geralmente os espíritos que causam obsessão, ele é algum... Tem aqueles espíritos que gostam de fazer coisa ruim, né? Coisa ruim com as pessoas e tal. Mas geralmente é alguém que está ligado com a nossa essência ancestral, com as nossas reencarnações, né? Então geralmente você gostava de guerra, você era uma pessoa que em período de guerra matava os outros inimigos, e daqui a pouco aquele espírito, você, né,
Que geralmente assim, a pessoa que ela é obsessora, geralmente em alguma vida passada a gente fez algo ruim para aquela pessoa e aquela pessoa não aceitou, né? Aí aquela pessoa ali, ela vem se vinga de ti. Aí fala: "Ah, não, mas eu não vou gostar de sofrer nessa vida, eu nem sei o que aconteceu, mas dentro de mim eu tenho aquele instinto ainda, digamos, pela guerra. Eu gosto daquilo, mesmo que eu não fale pra ninguém, mesmo que às vezes eu mesmo não perceba, mas eu dentro de mim eu tenho aquela coisa instintiva, que é o que liga aquele outro espírito que também gosta da guerra, entendeu? Eu só dei um exemplo, mas existem inúmeros exemplos de vícios, né, ou de fraquezas. Às vezes aquele espírito que gosta de reclamar de tudo. Ah, não, vai, ah, não, mas isso é muito difícil pra mim. Ah, não, não consigo. Ah, não, mas não. Não, mas deixa pra depois. Não, não, depois talvez não. Vai ter espíritos que vão pensar exatamente, e daqui a pouco esses espíritos ruins vão se afinizar por aquela entrada, por aquela porta que a gente tem, que eles vão estimulando aquilo. Aí eles estimulam a gente a não reclamar, reclamar. Daqui a pouco a gente que tem que tá com aquele defeito de reclamar, o espírito vai estimulando aquilo, daqui a pouco ele já abre o nosso campo para outros defeitos. Fala assim: não, mas tu reclama também, né? Tem que reclamar mesmo. Mas também tu, né? Tem pessoas ali que também vai lá e faz alguma coisa ruim para aquela pessoa, fala mal daquela pessoa. Eles vão assim pelas beiradas e a gente vai abrindo o caminho dentro de nós e o espírito, pá, vem e entra, né? Mas não necessariamente a gente vai ver que ele tá se nos influenciando, mas ele pode nos dirigir mesmo que a gente não saiba. Mas o que que tem? A gente que abriu a brecha dentro de nós mesmos para ele, né? Então aqui, ó, existem pessoas que se alegram com uma dependência, né? E elas gostam daquilo. Então a gente inconscientemente a gente tem que buscar melhorar, porque aí quando a gente melhora e deixa aquilo, o espírito não vai ter acesso a gente, né? E a gente vai consequentemente se conectar com os espíritos que gostam, né? Que estão numa evolução, numa sintonia muito maior. As fórmulas de exorcismo, né? Tem alguma eficácia sobre os maus espíritos? Aí a resposta é não. Eles dão risada, né? E eles, porque você pegar e falar algumas certas palavras não tem influência, né? Mas aqui, ó, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? E a resposta: a prece é um poderoso socorro em tudo. A prece sempre ajuda em tudo. Mas não basta murmurar palavras, né? Poderia falar assim, sem tu acreditar naquilo de certa forma, sem vir do coração, né? Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a simplesmente só pedir. Então a pessoa tem que agir e não simplesmente pedir, porque é o que a gente acontece, a gente reza, pede, 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 mas não age. A gente tem que, se a gente der o primeiro passo, Deus vai com a gente, mas a gente tem que dar o primeiro passo, acaba a nossa. É necessário, pois, que o obsediado, né, faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. E é como tudo, se a gente quer uma coisa e a gente pede para Deus, Deus vai nos ajudar. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus.